Olá pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 38, onde hoje estaremos falando sobre geometria molecular e polaridade. Essa aula de hoje, ela tem como pré-requisito desde a aula de número 26. Então da aula de número 26 até a de número 37 é pré-requisito para essa aula, para quem tem dificuldades em química. Quem não tem dificuldades em química, entende a matéria, pode dar prosseguimento tranquilamente. Então, galera, nós vamos estar começando a dar início à introdução da geometria molecular e polaridade. Essas aulas vão ser divididas em várias partes, porque se eu falar tudo de uma vez fica muito cansativa. Então, para ficar legal a coisa, para a gente ter um rendimento bom, eu vou dividir ela em várias partes. Geometria molecular, então, galera, ela se forma, né, ela está ligada com a diminuição da repulsão de cargas iguais. Quando a gente viu lá na aula de número 26... o gráfico, né, que para as ligações químicas ocorrerem tem que ter um ponto mínimo, ou seja, um ponto onde os átomos vão estar ligados e vai se obter a menor energia no sistema. Porém, se a atração de cargas iguais for muito próxima, há uma repulsão muito grande e tem um aumento significativo da energia. Por essa maneira, a gente então tem a geometria molecular para que tenha uma forma perfeita de se ter, né, o seu composto, mas não ter problemas em relação à geometria. A polaridade, galera, ela vai acontecer de acordo com os vetores se anularem ou não. Já estaremos vendo o que é isso logo, né? E isso vai depender então da eletronegatividade. Então, com isso, pessoal, a gente saber fazer uma geometria, o que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber distinguir a eletronegatividade, a gente tem que saber sobre ligações químicas, né, e tem que saber o conceito de cada uma delas para a gente fazer uma aula bacana aqui. Então vamos ver a geometria dos compostos iônicos. Todos os compostos iônicos têm um momento de dipolo diferente de zero. O momento de dipolo sendo diferente de zero, eles são compostos polar. E por que eles são compostos polares? Por que o momento de dipolo dele é diferente de zero? A gente já sabe que os compostos iônicos eles são formados por rede cristalina. Eu já falei isso em umas aulas passadas. E graças a essa rede cristalina, né, que a gente tem os cátions e o ânion se ligando, né, formando a estrutura do átomo. Então, a gente tem isso. A nuvem, olha aqui, ó. O hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o sódio. Então, a nuvem está toda deslocada por ele. Então olha só o tamanhozão do vetor dele, né? Ele é o único que está fazendo o vetor. Então, como não tem nenhum vetor contrário para se anular, não tem geometria, não tem vetores se anulando, né? Então ele se torna polar. E isso é a aplicação se eu não me engano, da terceira lei de Newton, segunda ou terceira lei de Newton. Lembra lá um tiquinho da física. E agora, né, que é a nossa parte mais importante, estaremos falando dos compostos covalentes. Então, gente, para os compostos covalentes, a gente não basta apenas olhar a geometria para saber a polaridade, tem que saber a eletronegatividade também. Então, aqui nessa aula de hoje, nós estaremos vendo sobre dois átomos. E aqui eu dou 3 exemplos para vocês. 4 exemplos para vocês. O2, Cl2, H2, N2. Observem então todos esses exemplos aqui, as mais diversas geometrias. A eletronegatividade entre esses dois átomos não são iguais, então a força que esse átomo faz para cá e a força que esse átomo faz para cá são iguais. Sendo essas forças iguais, os vetores vão se anular e o momento de dipolo dá zero. O momento de dipolo dá zero, não vai ter a formação de polos. Não tendo a formação de polos, é apolar. A gente viu isso na aula de número 36. Se vocês não lembram ou se vocês não viram, dá uma olhada lá. Com Cl é a mesma coisa. São duas forças iguais atuando uma na outra, não é? Então olha só, os momentos de dipolo se anulam e a polaridade e o momento de dipolo é igual a zero. Então é apolar. Esse caso aqui do oxigênio, não existe oxigênio dessa maneira, tá? Então eu fiz assim intencionalmente para vocês verem
prestarem bastante atenção na estrutura de Lewis. Vocês distribuírem esses elétrons, vocês vão ver que esse aqui tem mais elétron do que esse. Por isso a importância da ligação dupla. Isso foi feito intencionalmente para vocês lembrarem da aula de número 37, onde a gente fala estrutura de Lewis. Nesse caso aqui, os momentos de dipolos vão se anular, ficando igual a zero. Por quê? São duas forças iguais, né, atuando. Então a mesma força que eu tenho atuando para cá, eu tenho atuando para cá. Então não cria polos, não cria cargas. Então ele é apolar. E a mesma coisa aqui com o nitrogênio com N2, né? Tem tripla ligações, a gente já sabe por quê. E os momentos, os vetores aqui vão se anular devido, né, à mesma força que eu tenho nesse, então não tem a criação de polos. Beleza, pessoal? Então nós vimos aqui o primeiro caso da geometria, que são a geometria linear, para os casos apolares. Continue na sequência que estaremos vendo mais geometrias. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.